A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 37, e versículo de número 29, que vai nos dizer assim: Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, o nosso Deus. Ele estava deixando bem claro aqui para Senaqueribe que ele não ia deixar passar desapercebida aquela afronta, que ele não ia deixar o povo dele ser envergonhado. O próprio Deus estava dizendo: Senaqueribe, a partir de agora você está pelejando é comigo, o Deus que você afrontou. Tem pessoas que afrontaram a sua fé, que afrontaram o nosso Deus, que se levantaram contra ti, comparando o teu Deus com deuses, como Senaqueribe fez aqui com Ezequias. Senaqueribe, ele quis desmotivar a Ezequias, dizendo: teu Deus, ele não vai te livrar. Não se engane não, viu, Ezequias, porque o teu Deus, ele vai ser envergonhado como os deuses das nações que ficaram ali prostrados diante de nós. Então você vai observar o que aqui? Que o inimigo, humanamente falando, estava tendo certeza da vitória. Senaqueribe estava achando que, assim como algumas nações perderam diante da Síria, aconteceria a mesma coisa com Ezequias, com Jerusalém, com o nosso Deus. Só que o nosso Deus, irmãos, tinha tomado aquela batalha nas mãos. Existem batalhas que não são nossas, mas é de Deus. Declare comigo: a batalha não é minha, mas é de Deus. A batalha não é minha, mas é de Deus. O próprio Deus aqui estava respondendo à afronta do inimigo. Você não vai precisar responder nada. Eu vou repetir para você entender. Você não vai precisar responder nada. Tem gente te afrontando, tem gente que está com arrogância, com prepotência, achando mesmo que pode se levantar contra o escolhido, contra a escolhida do Senhor, porque essa era a mentalidade de Senaqueribe. Senaqueribe achava que poderia até mesmo afrontar o Deus vivo, mas Deus estava aqui dizendo a ele: chegou o tempo que eu vou te paralisar. Meu irmão e minha irmã, não sei quanto tempo de afronta você tem vivido. Eu não sei quem são os inimigos que têm pensado que vão conseguir ter êxito contra você, que estão afrontando até mesmo a sua fé. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra como resposta para lhe dizer: não vai demorar de Deus parar Senaqueribe, Senaqueribe. Declare comigo: eu creio que não vai tardar de Deus paralisar o afrontoso. Eu creio que não vai tardar de Deus paralisar o afrontoso. Irmãos, Deus, ele tem os seus métodos de trabalhar. Ele tem suas formas de fazer justiça e o seu momento, porque tudo é no momento dele, não é no nosso. Deus deixou o inimigo aqui parecer que estava ganhando território. Deus deixou o inimigo aqui se amostrar bem, vamos dizer assim com essa palavra para você entender. Porque aqui Senaqueribe botou as garras de fora, irmãos. Ele estava se amostrando, ele estava achando que ele conseguiria vencer, ele estava querendo ficar ali, né, como destaque, se aparecer diante de todos, como se ele fosse o bonzão poderoso. E Deus foi dando cordas. Muitas vezes você não entende por que Deus permite afrontas na sua vida. Muitas vezes você não entende por que Deus permite alguns inimigos parecer que estão ganhando território. E Deus está dizendo: é porque quando eu puxar a corda vai ser de uma vez só. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus puxar a corda dos teus inimigos, vai ser de uma vez só. É por isso que ele está deixando algumas pessoas acharem que estão ganhando território. Algumas pessoas acharem que estão zombando de você, irmãos. O nosso Deus é especialista em reviravolta. E ele gosta de pegar o afrontoso e fazer ele colher o que ele plantou. Porque foi isso que aconteceu aqui com Senaqueribe. Senaqueribe ia colher exatamente o que ele estava plantando. E hoje Deus diz para você: tem pessoas que vão colher exatamente o que elas estão plantando. O que elas desejavam para a sua vida está retornando para a cabeça delas, está retornando para a vida delas. Irmão, Senaqueribe era tão afrontoso, mas tão afrontoso, arrogante e prepotente, que a Bíblia nos deixa bem claro que ele afrontou até mesmo o Deus vivo.
E tem pessoas que a prepotência dele é tão grande que elas não respeitam nem sua fé, nem o Deus que nós servimos. E Deus está dizendo: eu estou vendo tudo, minha filha. Eu estou vendo tudo, meu filho. E eu vou paralisar quem está lhe chamando de crentinha. E eu vou paralisar quem está te chamando de crentinho, quem está zombando até mesmo da sua fé. Porque eu estou contemplando. Deus estava vendo tudo. E chegou um momento que o próprio Deus disse que por causa do furor de Senaqueribe contra Deus, Deus agora trataria com ele. Porque Deus deixou bem claro que não é somente sobre Ezequias, não é somente sobre o povo de Jerusalém, mas é sobre o meu nome, diz o Senhor. Hoje Deus diz para você: eu estou vendo as zombarias com o meu nome, porque a partir do momento, irmãos, que tocam no projeto de Deus, estão tocando no próprio Deus. E existem pessoas que elas estão tocando no próprio Deus e elas não têm noção do que estão fazendo, viu? Porque quem toca no projeto de Deus, quem toca no que é de Deus, é porque está sem juízo. Quando você vê Senaqueribe aqui afrontando, quando você vê aqui Senaqueribe comparando Deus de Israel com deuses, eu digo para você, ele estava sem juízo. Ele estava decretando a derrota dele. Tem gente que está assinando, carimbando a própria derrota, irmãos. Porque está lutando contra o Deus vivo. Você não peleja sozinha. Você não peleja sozinho. Deus está vendo tudo. E Ele está dizendo: eu tomei a sua batalha nas minhas mãos. Declare comigo: o meu Deus tomou as minhas batalhas na mão dele. E Ele vai fazer justiça. O meu Deus tomou as minhas batalhas nas mãos dele. E Ele vai fazer justiça. Deus, Ele contempla todas as coisas. Deus viu, irmãos, quando Senaqueribe enviou uma carta para Ezequias. E nesta carta, ele estava afrontando o Deus vivo. Versículo de número 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Versículo 11. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente? Crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefavaim, de Ena e de Iva? Você vai observar, irmãos, que aqui Senaqueribe, ele começa a afrontar o Deus de Israel. E ele começa a comparar o nosso Deus com deuses. Aí, meu irmão e minha irmã, o negócio ficou sério. Porque Deus não se agradou nada desta comparação. Até porque o nosso Deus, irmãos, ele não suporta ser comparado, porque ele é todo poderoso. Porque ele é grande. Aí Deus ouviu tudo. Porque Deus vê, irmãos, Deus ouve, Deus sabe de tudo. Muitas vezes a gente passa por afrontas, escutam palavras contra a nossa fé, contra a nossa vida, contra os propósitos de Deus na nossa história e pensa que Deus não está vendo, porque Deus não age no momento. Só que Deus está dizendo: eu sei muito bem o que a carta de Senaqueribe falou. Eu sei muito bem quais são as afrontas, porque eu vi tudo. Deus vê todas as coisas. E ele faz justiça no tempo dele. Então, quando você vê o versículo de número 29, Deus dizendo que a arrogância de Senaqueribe subiu ao Senhor, que Deus ouviu tudo, Deus está dizendo: eu vi tudo, eu ouvi tudo, eu vou fazer justiça. Então aqui nós contemplamos o quê? Que a justiça de Deus, irmãos, acontece no tempo dele. Ele vê, ele ouve e ele age. Deus não somente vê, ouve e deixa para lá, deixa passar, não. Nós perdoamos, nós entregamos nas mãos de Deus, porque a justiça não nos pertence, a vingança não nos pertence, mas pertence a Ele. E quando chega o tempo dele agir, acabou, irmãos. Ele age, faz justiça, ele extermina, ele tira a força, ele tira do lugar. Irmãos, Deus é justiça. Deus, ele é fogo consumidor. E Deus estava deixando bem claro aqui, ó: eis que porei o meu anzol no teu nariz. Aquilo que os assírios fazem com os inimigos, eu vou fazer com eles. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Tudo o que vocês fizeram, vocês vão colher. Os assírios, irmãos, eles tinham práticas terríveis, certo? Com os inimigos. Eles gostavam de colocar o anzol na boca, o anzol no nariz. Eles gostavam de maltratar aqueles ali que eram inimigos deles. E Deus estava dizendo aqui para eles: vocês vão colher o que plantaram. Eu vou fazer com vocês o que vocês gostam de fazer com os inimigos. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor.
E Deus, quando ele faz justiça, ele faz de maneira detalhada. Deus, quando ele faz justiça, irmãos, ele faz mesmo para os inimigos saberem que é ele fazendo. Senaqueribe iria ver, iria contemplar que era a mão do Deus de Israel agindo pelo seu povo. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer assim, ó, verdadeiramente, eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu toquei onde eu não devia. A partir do momento que Senaqueribe afronta o Deus de Israel, irmãos, ele estava tocando onde não deveria. A partir do momento que ele afronta o homem de Deus, ele estava tocando onde não deveria. Tem pessoas que tocaram onde não deveriam. Deus vai fazer justiça. Deus deixou bem claro, eu sei muito bem o que você faz com seus inimigos e eu vou fazer contigo a mesma coisa. Eu vou colocar o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Ou seja, eu vou dominar e vou te mostrar que eu sou o Deus que quando eu quero dar a última palavra não tem afronta, não tem arrogância, não tem prepotência. Irmãos, Deus quebra o arrogante, Deus moe o prepotente. E Deus está pegando gente arrogante e prepotente e moendo. Ele está dizendo para você hoje, eu vi a afronta de Senaqueribe. Eu vi o quanto Senaqueribe estava se envaidecendo. Porque aqui ele estava envaidecido, né, irmãos? Ele estava dizendo o quê? Quem é o Deus de Israel? Quem é o teu Deus? O teu Deus está te enganando. Olha só, ainda chegou a ser tão afrontoso a ponto de dizer que o nosso Deus estava enganando a Ezequias e ao povo de Judá. Só que o nosso Deus não engana. O que estava com engano, irmãos, era a história de Senaqueribe, que seria desmascarada e derrotada diante do Deus de Israel. Porque quando Deus resolve dar vitória, ele dá. Quando Deus resolve fazer justiça, ele faz para você. Chegou o tempo de eu fazer justiça. Chegou o tempo de eu paralisar os teus adversários. O próprio Deus disse aqui, te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ou seja, você não vai entrar em Jerusalém. Você não vai ter êxito como você estava achando, mas você vai voltar derrotado. Porque eu vou colocar o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Eu vou paralisar você. Eu vou paralisar a sua afronta, a sua arrogância, a sua prepotência. É isso que Deus está fazendo. Paralisando a arrogância de gente que se levantou contra você. De gente que estava zombando da sua fé. Vai brincar com Deus, irmão. Ninguém brinca com Deus, não. Permanecer de pé, não. Quem brinca com Deus, meu irmão e minha irmã, está assinando a própria sentença. E aqui era isso que Senaqueribe estava fazendo, assinando a própria sentença dele. Este mesmo Senaqueribe que estava aqui se achando que tinha 185 mil homens, o seu exército bem treinado ali à sua disposição, foi o mesmo Senaqueribe que perdeu as forças assim no de repente. Hoje você olha para os teus inimigos e pensa, eles são tão fortes. Hoje você olha para os teus inimigos e pensa, eles vão conseguir vencer. Mas Deus está dizendo para você hoje, não olhe para o agora, só olhe para o Deus que você serve, que está dizendo que vai fazer justiça e que vai tirar as forças dos teus adversários. Se Deus está dizendo que ele vai tirar, ele vai tirar. Este Senaqueribe, irmãos, aqui que Deus estava dizendo que ia tirar as forças, até este momento ainda tinha humanamente falando o exército a favor dele. Mas Deus começou a tocar, irmãos, na raiz. Porque quando Deus toca na raiz, a planta não fica de pé, você entende isso? Se a raiz for tocada, acabou, irmão. Morre fruto, morre folha, morre tudo. E Deus está dizendo, eu estou tocando na raiz. Qual era a raiz? Onde era que Senaqueribe se confiava? No exército. Deus sabe onde toca. E ele diz para você hoje, eu estou tocando na raiz do problema. Eu estou tirando as forças da raiz. Declare comigo, Deus está tirando as forças dos meus inimigos pela raiz. Deus está tirando as forças dos meus inimigos pela raiz. Irmãos, quando arranca a raiz, acabou. E é isso que Deus está dizendo. Estou tocando ali na raiz para tirar força. Estou tocando na raiz porque eu não permitirei inimigos terem êxito contra você. Frustrados, envergonhados, confusos. Ficarão todos aqueles que estão se levantando contra você, como Senaqueribe ficou aqui diante do Deus de Israel. Deus deixou bem claro, eu vou pelejar contra você. Saibas tu que você não vai entrar em Jerusalém. Saibas tu que você não vai ter êxito. E outra coisa, vou tocar naquilo que é importante para você. O que era importante para Senaqueribe, irmãos? O exército. Deus sabe onde toca. E quando Deus estiver tocando em Senaqueribe, tem gente que é arrogante, precisa ser tocado, irmãos. Tem gente que é arrogante, precisa ser quebrado. Tem gente que é arrogante, precisa ser moído. Deus, ele é amor, sim, mas ele é fogo consumidor.
Deus é justiça. Quando nós escutamos aqui, irmãos, essas palavras do versículo de número 29, era o próprio Deus dizendo, eu vou paralisar. Era o próprio Deus dizendo, eu vou arrancar com ramo, raiz e tudo arrogância. Deus sabe onde toca, Deus sabe como faz justiça e quando faz justiça. Havia chegado o tempo de Deus fazer justiça. E hoje Deus diz para você, chegou o meu tempo de fazer justiça. Chegou o meu tempo de tocar nos teus adversários e eles serão envergonhados. A vontade de Senaqueribe era o que com o povo de Jerusalém? Envergonhar o povo. A vontade dos teus inimigos tem sido envergonhar você, ver você na vergonha. Tem gente, irmãos, que tem proferido palavras contrárias mesmo, ódio. Tem gente que destila o ódio, bota pra fora contra você, contra a sua casa, amaldiçoa, mas Deus está dizendo, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu paraliso o Senaqueribe e sua casa prospera. Eu paraliso os teus inimigos e você continua caminhando, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Ninguém pode tirar, irmãos, aquilo que Deus determinou para a sua história. Deus deixou bem claro, você não vai entrar. Quando Deus disse aqui que Senaqueribe não vai entrar em Jerusalém, Ele está dizendo, você não vai ter êxito contra o meu povo. E hoje Deus diz pra você, os teus inimigos não vão conseguir entrar no teu casamento, no teu ministério, na tua saúde, na vida dos teus filhos, naquilo que eles queriam destruir. Eu estou fechando portas para que os teus inimigos não entrem, para que eles não tenham êxito contra você. Declare comigo, eu creio que Deus está fechando as portas para que os inimigos não tenham êxito contra mim. Eu creio que Deus está fechando as portas para que os inimigos não tenham êxito contra mim. Eles ficaram frustrados, confusos, envergonhados. Mas o nosso Deus, Ele te protege, te guarda e diz para você, eu, o Senhor, não permitirei os teus inimigos terem êxito contra ti. Eu estou tocando na raiz, estou removendo inimigos do seu caminho. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por não permitir os inimigos terem êxito contra nós. Senhor, obrigada, meu Pai, por tirar as forças dos nossos inimigos por completo. Eu creio que da mesma forma que Senaqueribe ficou envergonhado, frustrado diante do teu poder, assim ficarão os nossos inimigos, porque o Senhor vai mostrar, Pai, que nós temos um dom. O teu filho não é um crentinho, a tua filha não é uma crentinha, não. Eles são filhos do Deus Altíssimo, de um Deus poderoso, de um Deus que julga a causa, de um Deus que defende, e que faz justiça. Deus, eu creio na tua justiça. Eu creio que o Senhor é advogado, é juiz dos teus filhos. Pai, eu creio que o Senhor está tirando as forças agora de Senaqueribe. O Senhor está quebrando a arrogância, a prepotência, tirando as forças e mostrando que os teus filhos têm um dono, Pai. Ai daqueles que se levantem contra a menina dos teus olhos. Os teus filhos, Pai, são meninas dos teus olhos. Eles estão guardados e protegidos pelo Senhor. E se alguém tocar neles, está tocando no Senhor. E ai daqueles que toquem no Deus vivo. Aqueles que pensam, Pai, que pode tocar no Deus vivo são aqueles que estão assinando a própria sentença. Senaqueribe assinou a própria sentença dele e assim está acontecendo. Tem inimigos dos teus filhos assinando a própria sentença e o Senhor vai fazer justiça. O Senhor vai tocar, vai tirar as forças, Pai. Vai fazer a justiça grande e o teu nome será glorificado. Os teus filhos vão ter êxito, mas os inimigos vão perder batalha. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo eu venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja vistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos
contarem e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Inimigos teus que estão perdendo as forças. O próprio Deus tomou aquela peleja e disse: a partir de agora, Senaqueribe, é eu e você. E hoje Deus diz para você: eu estou tomando batalhas, estou indo à frente de você como general de guerra e me declarando Rabaiacandarasturaba, inimigo dos teus inimigos, e mostrando para eles que ai daqueles que toquem, ai daqueles que zombem, ai daqueles que se levantem contra os meus propósitos, assim como Senaqueribe não conseguiu ter êxito contra Jerusalém, contra o povo de Deus, porque Deus se mostrou forte, guerreiro, poderoso e vitorioso diante daquela guerra. Assim Deus está fazendo diante dos teus inimigos. Ele está mostrando que quem dá a última palavra na tua história é Ele quem faz justiça por você. Que Deus te abençoe. Deus é justiça na tua vida, Ele manda te dizer que não tardará. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está tirando a força dos arrogantes. Deus te abençoe.